Comigo você entra na fornalha. Comigo esse mar tem que se abrir. Comigo esse gigante vai cair. Comigo o Egito não te prende. Comigo até quando você vence. Comigo, você está comigo. Não tem nenhum perigo. Pois eu estou contigo quando andas, contigo quando sentas, contigo quando deita, contigo quando pensas, contigo no deserto, contigo estou bem perto, contigo na batalha, contigo na fornalha, eu estou contigo de noite ou de dia, na tristeza ou na alegria, contigo até no escuro, contigo até o fim do mundo. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor está contigo a todo momento, aleluia. E Ele não deixa de te responder. Deus sempre estará contigo a todo momento. No barco, no tsunami, aonde tiver muralha, se você precisar entrar dentro da fornalha, o Senhor está contigo. Aleluia, como Ele, esse gigante vai ter que cair por terra. Aleluia, com Ele o Egito não te prende. Aleluia, Senhor. Com Ele até perdendo você vence. Aleluia, o Senhor está contigo, meu irmão. Não temas, o Senhor está contigo de noite, de dia. Aonde você estiver, o Senhor está contigo. Aleluia. E Ele não te deixa de te responder. Aleluia, Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Aleluia. E já receber nosso irmão que vai estar trazendo uma palavra. Aleluia, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma vez, ó Pai, poder estar aqui, Senhor, louvando e adorando o seu nome, Pai. Já ouvimos os louvores, Senhor, agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala diretamente conosco, Pai, que os nossos corações, Senhor, possam estar bem abertos, ó Pai, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, Senhor. Abençoa a vida do teu servo, Senhor. Use o teu vaso em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais um dia estar aqui na casa dele, louvando e adorando a Deus. Agradecer a Deus por cada um que está aqui, que veio louvar, que veio agradecer a Deus. Que Deus possa te fortalecer, possa te restaurar, possa te dar aquilo que você veio buscar, possa receber também a sua adoração. Porque muitas vezes nós só viemos buscar, né? Não adoramos a Deus. Nós devemos adorar a Deus, buscar o reino dele. Em primeiro lugar, acima de todas as coisas, devemos buscar o reino de Deus. E as demais coisas, Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Então busque o reino de Deus em primeiro lugar. Honre o nome de Deus em primeiro lugar. Porque as demais coisas Ele vai acrescentar nas nossas vidas. Creia nisso. Creia, né, que Deus vai te honrar, vai acrescentar aquilo que você está precisando. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele trabalha no resto. Para Deus, aleluia. Porque sem Deus, nada poderemos fazer, né? Sem Ele, nada somos. Só Ele tudo pode em nossas vidas. Estava em casa hoje ali, meditando na palavra do Senhor. Todo domingo, né? Ouvi um irmão dizer uma vez, e essa é verdade, tem sido todo dia que nós vamos pregar, não sei se no domingo ou na sexta, é uns dias angustiantes, né? Porque pregar a palavra de Deus é um peso, né? É um peso. A gente fica nervoso, fica angustiado, porque quando a gente falar das coisas de Deus, a gente fica temeroso, a gente fica angustiado, porque não é fácil, né? Você pregar a palavra de Deus,
não é fácil você transmitir, porque requer, né, um peso na gente, fica angustiado mesmo, mas não devemos temer, devemos suportar, pedir força para Deus. Abra o livro de você no livro de Juízes, glória a Deus, aleluia. Juízes 16, 28, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com suas mãos direita numa e sua mão esquerda em outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estoa no sepulcro de Manoá seu pai, e ele julgou a Israel 20 anos. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Que Deus possa abrir o nosso entendimento para essa palavra. Estava em casa hoje ali, meditando na palavra de Deus. De manhã, eu fui abrindo a Bíblia e caí aqui nessa palavra. Uma vez eu preguei sobre ela. Meu Deus, sabe o que o senhor quer falar? Ali estava sentado e havia a Bíblia no livro de Lucas também, Lucas 4, ali fala sobre tentação também de Jesus, né? A Bíblia vai falar que Sansão ali ele veio para ser um juiz ali da terra, um juiz ali sobre o povo de Deus. A Bíblia vai falar que Israel estava 40 anos debaixo do jugo dos filisteus. Os filhos de Israel ali tinham voltado seu coração para o pecado, para a iniquidade e para a imoralidade. Toda vez que Israel se voltara contra Deus, toda vez que Israel se voltara contra os mandamentos do Senhor, o preço era grande. O preço era grande e as mãos de Deus saíam de cima deles. E quando as mãos de Deus, a proteção de Deus, saía de cima ali do povo de Israel, o inimigo se prevalecia, porque Israel era a nação criada por Deus. Israel era a nação escolhida por Deus. A nação era e é ainda. Que o nome ali, Abraão, Deus ele faz uma nação inteira. Só que a aliança de Israel era com Deus. Enquanto Israel estivesse na mão, debaixo da ordenança de Deus, o mal não podia prevalecer sobre eles. E toda vez que eles se desviavam do caminho de Deus, ao opressor, que eram os filisteus, e tantos outros inimigos, reinavam sobre eles. Nós podemos ver várias passagens na Bíblia, que o povo de Israel, toda vez que se desvia
dos caminhos do Senhor cai. Não adianta. A nossa vida é diferente. Na minha vida, eu começo falando por mim. A vida dos irmãos é diferente. Não é diferente. Toda vez que nós tentamos ou saímos dos caminhos do Senhor, nós pagamos um preço. Nós vivemos debaixo do jugo da servidão do inimigo. Hoje, podemos dizer que não tem outro povo oprimindo nós, mas tem algo mais poderoso ainda que o ser humano que nos oprime, é o inimigo. Nós não podemos dizer que o inimigo não tem poder, porque ele tem. Estamos aqui para exaltar o inimigo? Não, jamais. Estamos aqui para exaltar o nome de Deus. Estamos aqui para glorificar o nome dele, engrandecer o nome de Deus. Mas também não podemos dizer que o inimigo não é real, não tem poder, porque tem. No dia de hoje, quando nós se desviamos da presença do Senhor, ou queremos olhar para o mundo, queremos sair da presença de Deus, nós caímos na mão do inimigo. Israel ali estava sobre 40 anos debaixo das mãos dos filisteus. Meus irmãos, 40 anos não é 4 dias, é 40 anos sendo oprimido, sendo humilhado, os caras entrando dentro da cidade, fazendo o que quisesse, levando mulher, levando moça, matando os homens. Por quê? Porque estavam se distanciados da presença de Deus. Então ali Deus, Ele olha ali para o povo, certamente neste momento o povo estava se arrependendo. E quando o homem e a mulher se arrependem dos seus atos, Deus ele intervém e manda o seu socorro. E o socorro ali que Deus estava mandando para o povo ali era um homem chamado Sansão. Um homem ali que ia ajudar eles, ia reinar ali sobre eles. Esse homem ia ser um nazireu, né? Glória a Deus. E ali a Bíblia diz que havia um homem chamado Zorá, né, da tribo de Dan. O homem de Zorá ali, da tribo de Dan, por nome Manoel. E a sua mulher ali é estéril. A Bíblia aqui não vem dizer, né, igual Ana ali estava orando, pedindo um filho. Não, a Bíblia não fala que ela estava orando, pedindo um filho. Mas Deus escolhe ela, Deus decide abençoar essa mulher, uma mulher estéril, com um homem, com o seu filho, né? E o anjo de Deus vem e fala ali que Deus iria dar um filho para ela, ele ia ser nazireu, e ela também não podia se embebedar. Então ali vem o anjo do Senhor, diz para ela, o marido dela quer a confirmação, e vem mais uma vez, e ali, logo após eles fazem um holocausto ali, um sacrifício. Nós podemos ver, né, na Bíblia, toda vez que o anjo de Deus ele vinha e falava com o homem, logo após era feito um holocausto, né? Era feito um sacrifício ao anjo de Deus. Muito interessante isso, né, irmãos? Então ali nasce Sansão ali. Sansão vem ao mundo e tinha regras a seguir. Não podia passar navalha na cabeça dele, não podia beber vinho, porque senão estava quebrando a aliança com Deus, estava quebrando ali o que Deus tinha estabelecido. E ali Sansão ali, por ser um homem forte, um homem de poder, né? Podemos dizer que ele tinha poder, uma força sobrenatural, um homem a qual tinha uma grande influência ali. Só que todos nós temos defeito a qual podemos cair, defeito a qual podemos, se nós cedermos, nós podemos até mesmo levar nós à morte carnal e a perda da nossa salvação. Sansão ali, ele começa a olhar para as mulheres filisteias, tantas mulheres ali, israelitas, ele começa logo crescer o olho ali nas mulheres ali do povo filisteu.
E ali, uma certa feita ali, Deus, o próprio Deus, no 14 você vai ver que o próprio Deus ali faz esse encontro ali de Sansão com a mulher filisteia, para que venha haver um noivado. Mas isso tudo é um plano de Deus. E ali, Sansão ali, fala para teu pai, para tua mãe que quer casar com aquela mulher, que quer ali tomar aquela mulher para si. O seu pai e sua mãe questionam ainda. Tantas mulheres aqui, se quer uma mulher do filisteu. Porque nós sabemos que do jugo desigual também não dá certo. Do jugo desigual não combinam. Não é possível, né, um adorar a Deus, o outro servir ao mundo. As coisas sempre vão dar errado. Muito raro, né, a gente conseguir trazer. Acaba saindo. E ali, Sansão está a caminho ali, você pode ver que vem um leão sobre ele ali. E ele é tomado por Espírito de Deus, o Espírito ali. E ele estraçalha aquele leão no meio. E ali vai Sansão ali para azaiar os filisteus, no meio deles ali. E ali ele sai um enigma ali. E ali aquela mulher que era noiva de Sansão, ela, influenciada por aqueles homens ali, com medo de matar a sua família, influencia a mente dele para ele contar o enigma para ela. E ali ele conta. Então ali, e vai indo, Sansão começa a ceder. Um homem agora escolhido por Deus, um homem que era para ser, reinar muitos anos ali sobre Israel, começa a ceder aos desejos carnais. Sansão começa a ceder. E ainda assim Deus, por sua promessa, por sua fidelidade ali, Deus ainda está usando Sansão. Você vai ver ali que no 15 e no 9, Sansão mata 1000 homens com a queixada de jumento. Se eu contasse a história para vocês e não tivesse escrito na Bíblia, podia falar que era mentira, né? Mas a Bíblia não mente. A Bíblia fala que 1000 homens foram mortos somente com a queixada de jumento. Quem já viu aí, uma queixada de jumento, essa parte assim, do animal, ele pega ali, tomado pelo Espírito de Deus, ele mata 1000 homens. E ali, no 16, você vai ver que Sansão ali, ele conhece uma mulher, uma prostituta, chamada Dalila. E ali ele se encanta por aquela mulher. Ele se encanta demais por aquela mulher. E ali, ele começa a ir ali nos arraiados filisteus, dormir com aquela mulher. E ali eles bolam um plano para tentar descobrir aonde é a fraqueza dele. Para tentar descobrir. Aleluias. Isso é o inimigo. O inimigo, por mais que nós tentamos, um ser humano ele tem desejo maligno. Todo ser humano tem. Mas a partir do momento que nós estamos no caminho de Deus, o inimigo sempre está armando uma cilada. O inimigo sempre está, do jeito ou do outro, tentando nos pegar. E ali com Sansão, ali aquela mulher começa a perturbar a mente dele. Começa a tentar descobrir qual era o segredo da sua força. E ali por várias vezes ele engana ela. Porque nós sabemos que o inimigo, ele não se cansa. O inimigo, ele não se cansa. Ele vem hoje para nos tentar. Ele vem amanhã. E todos os dias ele está ali nos tentando nos desanimar, tentando achar uma brecha para descobrir algo sobre nós, para que venha causar nossa queda, para que venha causar a queda do homem e da mulher de Deus. E ali Sansão revela qual era a fonte do seu poder. Isso, ele diz ali para ela que se raspasse a cabeça dele, as suas forças iria se esvair, ele não iria ter mais força. Isso aconteceu com ele. Sansão ali, raspado a sua cabeça,
ele perde a sua força. Isso era uma coisa que nós podemos ver. Nós sabemos que a força de Sansão realmente ela vem de Deus. A força de Sansão ali ela realmente vinha de Deus. Mas Deus deixou esse estatuto para quê? Para que fosse uma aliança ali, um mandamento para ser cumprido. Nós sabemos que sem cabelo ou com cabelo ali, se Deus quisesse usar ele, Deus ia usar. Mas foi um mandamento que Deus deixou. E ali tomado ali por paixão por aquela mulher, ele revela. Todos nós sabemos ali que ele é cegado, ele escura os dois olhos dele. Ele leva ali para um templo e começa a zombar dele, começa ali. E por mais uma vez, Deus ainda usa de misericórdia com ele. E ele ainda consegue derrubar o templo, consegue ali fazer uma grande obra ainda no final da sua vida. Isso ali podia ter outra história, podia ter uma história diferente, sim, podia ter, se ele não tivesse olhado somente para os desejos. Porque toda vez que nós olhamos para aquilo que satisfaz nossa carne, toda vez que aquilo que eu olho, eu começo a pregar por mim. Eu caio. Se eu for olhar, querer fazer, a gente cai, a gente não consegue permanecer. Porque eu torno a dizer, todo dia o inimigo ele vem para tentar nos derrubar. Todo dia o inimigo envia as pessoas para tentar nos derrubar. Ele envia os seus adeptos, oferenda. Cabe a nós decidir. Cabe a nós dizer não. É isso que Deus quer. Deus ele quer que nós fugimos da aparência do mal. Jesus ele quer que nós resistimos às tentações. E eu estava ali estudando essa palavra e comecei a falar, meu Deus, o Senhor quer falar nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Eu abri a Bíblia um lado, do outro, conhecendo algumas passagens, e nenhuma chamava minha atenção. Essa palavra de Sansão, ela fala sobre tentação, sim, se nós for entrar a fundo nela. Sim. Sansão, quer dizer, se tem uma história diferente, tinha tido. Mas quanto mais o Senhor usa o homem, quanto mais posição o Senhor dá ao homem, mais o inimigo vem para tentar nos derrubar, para tentar nos retirar. Glórias a Deus. Isso não é diferente. Eu creio que cada irmão já passou por isso. Comigo não foi diferente. Toda vez que Deus ele usa, toda vez que ele fala através do filho seu, o inimigo se levanta com a sua oposição. O inimigo se levanta com seus adeptos para tentar derrubar, para tentar nos envergonhar, para tentar nos cegar, para tentar nos fazer parar. Porque nós sabemos que o pecado, que muitas vezes a gente faz, ele quer nos distanciar de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus ele quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Resista às tentações. E ali eu olhando para essa palavra, eu abro a Bíblia também no livro de Lucas 4 ali, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus também é um homem carnal. Jesus também é um homem que veio aqui para sentir na pele a nossa dor. Nós podemos ver que Jesus não veio aqui um super-homem que passava voando, igual o Senhor tem. Não, Jesus veio em forma humana. Jesus sangrava. Jesus também, podemos dizer, é um homem igual a Sansão. Jesus também teve escolhas a fazer, a dizer não ali no deserto. Jesus ali, a Bíblia vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. E voltou ao Jordão e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ali ele permanece 40 dias ali. Irmãos, 40 dias sem comer, sendo tentado ali com pão, com oferendas. E hoje Deus falou no meu coração sobre nós resistir à tentação. Se nós ceder à tentação, assim como Sansão cedeu aos desejos carnais, nós sabemos da queda. E a Bíblia fala também no livro de Lucas 4, se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Glória a Deus. Então
então temos duas escolhas: ceder ou resistir. Aleluia, glória a Deus. Porque nós saímos aqui, nós vamos ver que o inimigo vai vir com a sua oferenda. Glória a Deus. Por mais simples que seja esse lugar, nós estamos em poucos irmãos, mas você é uma alma. E a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo para Deus. Glória a E o Deus. lugar que nós iremos é o céu, aonde o inimigo não vai retornar nunca mais. Porque o inimigo ele foi expulso de lá. O inimigo ele morava no céu com o próprio Deus. Aleluia. Ele não tem a chance mais de ir para aí, mas eu e você tem. É Deus. Então por isso que o inimigo ele traz essa tentação sobre as nossas vidas. O inimigo traz essa tentação sobre o povo de Deus para tentar parar, para tentar desanimar, para cegar, para tentar descobrir os segredos, as fraquezas, aonde ele pode entrar, aonde ele pode agir, para que nós venhamos cair. É isso que o inimigo quer fazer, é isso que o inimigo quer descobrir, qual é a sua fraqueza. Ele sabe muitas vezes qual é a nossa fraqueza, mas nós cabemos a nós resistir. Nós não devemos revelar, muitas vezes, coisas, fraquezas, para que ele venha nos derrubar, para que ele venha nos cegar, para que ele venha nos aprisionar. Você começa a ver ali que Sansão foi cego, Sansão foi levado ali para a prisão, para ficar rodando ali igual um animal, no moinho, um homem enviado por Deus. E agora ali ele está levado no meio do povo para ser zombado, humilhado. Entenda o mistério dessa palavra. Aleluia. É isso que o inimigo quer fazer com nós. Ele quer nos cegar, ele quer nos levar para ficar servindo de escravo dele ali. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus, tu és santo. Ele quer nos levar para ficar fazendo nós de escravo ali, rodando igual animal. E depois, ainda não satisfeito, vai pegar nós, como pegou Sansão, para jogar no meio do povo, para ficar zombando ali. Quantas pessoas estão aí fora hoje? Quantas pessoas que outrora estavam no caminho de Deus, hoje em dia foram cegadas. Ali Sansão ele é cegado carnalmente. Ali ele é cegado carnalmente. Mas quantas pessoas estão aí fora, cegas espiritualmente, sendo humilhadas no vício, sendo humilhadas no mundo aí fora. E é isso que o inimigo quer. Ele quer descobrir qual é a sua fraqueza, para que ele venha te cegar, para que ele venha te derrubar e venha fazer chacota aí no mundo aí, ó, do povo zombando. Quantas vezes não deram risada de mim? Quantas vezes pessoas que me olhavam davam risada, e que hoje em dia muitas vezes querem descobrir a fraqueza, pessoas usadas pelo inimigo. O próprio inimigo quer descobrir a fraqueza para nos retornar ao mundo do pecado, ao mundo da prostituição, ao mundo das drogas, ao mundo do vício, para que ele venha se reunir com os seus demônios, para ficar zombando de nós. No final a gente vai ver. Mas o que Jesus quer? Ele quer nos conduzir ao deserto. Muitas vezes é preciso nós passar pela tentação, mas devemos resistir. Devemos resistir ao diabo para que ele venha fugir de nós. Glória a Deus. Não devemos ceder jamais. Nem que isso custe as nossas vidas. Então, que nós viemos cumprir aquilo que nós fomos chamados. Que nós não viemos cumprir os desejos da carne, porque os desejos da carne é momentâneo. Nós não viemos ceder, porque toda vez que nós cedemos, nós teremos que voltar ao início. Então que o Senhor venha nos ajudar. Eu falo para vocês que não é fácil, é luta diária. Toda vez que nós colocamos, a oposição se levanta. Não vemos pessoas, muitas vezes se levantamos, mas sentimos a presença do inimigo, sentimos a guerra espiritual que é ao nosso derredor. E devemos falar, devemos alertar sim, porque nos últimos dias as coisas estão se estreitando cada dia mais está se estreitando. Não se fala mais em resistir o inimigo, não se fala mais em resistir às tentações, só fala mais em prosperidade, em bênção.
Isso é maravilhoso. Se você trabalhar, se você correr atrás, você vai conseguir. Mas daí devemos falar de algo maior, que é salvação e resistir ao inimigo. E nesses últimos dias, o inimigo tem enganado. Nesses últimos dias, o inimigo tem cegado. Não é isso que Deus quer. Glória a Deus. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer curar. Deus, Ele quer abrir nossos olhos. Deus, Ele quer que nós resista. Não cedemos ao inimigo, para que nós não venhamos ser cegos espiritualmente. Nós não venhamos ser essa cota aí fora aí, como tantos outros se estão se tornando. O amor cada dia mais se esfria. Mas Deus não quer isso. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer curar. Então, se Deus te levantou hoje como um profeta dele, Deus te levantou hoje como um vaso dele para uma nação, para a sua cidade, para o seu trabalho, para o seu bairro, não ceda ao inimigo. Não se desvie nem para a direita nem para a sua esquerda. Não olhe para os povos vizinhos. O que nós estamos falando de povos vizinhos hoje, aqui? Não olhe para o seu amigo do trabalho. Não olhe para o seu amigo da escola. Se ele está errando, se ele está pecando, deixe ele pecar. Não deseje aquilo que vai fazer você cair, você sair da presença. Que o Espírito Santo venha se afastar de nós. Não viemos fazer isso. Porque uma vez que nós cedemos, ali Sansão foi retirado do seu cabelo, perdeu a presença. E nós cedemos em qualquer coisa, o Espírito Santo se retira de nós. E a habilidade que está ao redor de nós, a gente perde. E assim o inimigo acaba entrando e acaba nos escravizando. Então que nós não viemos ceder, não viemos olhar, devemos olhar só para Cristo. Assim como Jesus ali venceu o inimigo no deserto, assim como Jesus ali venceu ele, iremos vencer se nós resistirmos, porque todos os dias temos a oportunidade de fazer a escolha. Então vamos fazer a escolha certa, que é olhar para Cristo, resistir ao inimigo, que ele vai fugir de nós. Então viemos se levantar todos os dias com essa convicção, olhar somente para Deus. Não viemos olhar e nem tentar fazer acordo, jamais. Porque Deus, Ele não quer que nós venhamos fazer acordo com povos vizinhos. Deus, Ele não quer que nós venhamos ceder ao nosso desejo. Porque a nossa alma ela está pronta, mas a nossa carne ainda é fraca. Glória a Deus. E aonde a nossa carne vai? A nossa carne vai para onde? A carne vai ficar aqui na terra. O Espírito vai subir. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que ao pó, do pó nós viemos, do pó nós vai retornar. Você vai ver que quando Deus faz o homem ali, Ele faz o homem da terra, do barro. Mas quando Ele dá o Espírito ali, o fôlego de vida veio, o fôlego vem dele. Então que nós não viemos ceder aos desejos da carne. Viemos resistir, viemos consagrar, viemos jejuar, por mais difícil que seja, viemos vencer. Porque a nossa carne ela não respeita o céu. A nossa carne ela não respeita, porque ela não veio de lá. O que vai para lá, o que veio de lá é o Espírito de Deus, o fôlego dele. Glória a Deus. Então que viemos resistir. Eu sei que aqui nós estamos sem irmão hoje, mas essa palavra cai para mim, cai para todo. Primeiramente ela cai para mim, depois ela vai para os irmãos. Porque todos os dias o inimigo quer nos fazer cair. Nós não viemos ceder, irmãos. Porque Deus ele tem algo maior para cada um que está aqui nessa noite. Algo maior. Quer evangelizar, quer louvar, quer pregar a sua palavra. Para cada um foi dado um dom. Então que nós não viemos perder esse dom, essa oportunidade. Já perdemos muito tempo. Mas hoje Deus, Ele quer renovar os votos. Hoje Deus, Ele quer trazer a salvação, a libertação, a transformação. Se nós se arrependermos, Deus, Ele vai nos dar a força necessária
para que nós não venhamos ser cegos espiritualmente, para que nós não venhamos ser zombaria do homem e fora do inimigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa te fortalecer, possa te restaurar a cada dia mais. Eu queria chamar o irmão Daniel aqui na frente, para estar orando pela vida dele. O irmão Daniel, a qual Glória a Deus, aleluia. falou para mim que agora vai estar congregando aqui na igreja com nós. Glória a Deus, Vai estar aleluia. aqui adorando a Deus juntamente conosco. Que Deus possa te abençoar, que o irmão seja bem-vindo aqui no meio do povo de Deus. O irmão pode contar com as orações dos irmãos. Que Deus possa usar o irmão neste lugar, porque aqui, a casa de Deus, e nós estamos precisando de mais vidas para ajudar nós a adorar a Deus, Glória a Deus, glorificar Ele, exaltar, trabalhar. A seara do Senhor é grande. Glória a Deus, aleluia. Viemos orar para o irmão nessa noite, viemos receber o irmão de braços abertos neste lugar, que não é nosso, é sim de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, eis aqui nessa noite, Pai, seu filho, Pai, o irmão Daniel, Pai, está aqui, Pai, entrou em conciliação com esse ministério, Deus. Abençoa ele, Pai. Deus amado, Deus querido, toca, Senhor, neste momento, no plano da cabeça, Pai, até as plantas do pé, Pai. Restaura o seu filho, Pai. Usa ele, meu Pai, conforme o seu querer e a sua vontade. Vai quebrando, Deus, neste momento da barreira, do impedimento, Pai. Impede, meu Pai. O Senhor diante mais ainda, Pai. Vai repreendendo toda a enfermidade, Pai. Vai curando ele, Pai. Vai transformando ele, Pai. Vai restaurando a vida dele, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Usa ele, Pai. Senhor Deus amado, Senhor querido, Pai. Reveste ele com a sua armadura espiritual, Pai. É o que eu te peço neste momento, Deus. Te agradeço, Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, pela sua presença neste lugar. Que o Deus servo, Senhor amado, Deus querido, possa, Pai, assim, enviar, Senhor amado, Deus querido, sabendo.